Olá, tudo bom com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de te pedir que ao você ouvir esse vídeo, você curtisse, comentasse, compartilhasse, para mais pessoas serem alcançadas. E vamos lá, né? Hoje eu quis fazer um conteúdo diferenciado, porque foi algo que eu vim sendo ministrada nisso, né? Eu vim aprendendo um pouco sobre isso, né? E creio que irei me aprofundar mais sobre esse assunto, né? Então, ao longo do tempo, né, eu vim percebendo, observando algumas coisas, principalmente em mim. Na verdade, eu acredito assim que tudo tem um propósito e que nada passa despercebido aos olhos de Deus, né? Então, às vezes Deus permite passarmos por determinadas situações para que a gente possa aprender. E a gente também está sendo treinado nisso, né? A gente não sabe lá na frente, a gente só sabe aqui e o agora, mas lá na frente pertence ao Senhor. Então, eu queria ler algo que me chamou muita atenção. Eu fui pesquisar sobre o assunto e me chamou muita atenção. E fala assim: o comportamento humano pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emocionais que estão associadas a um indivíduo, ou mesmo a um grupo social, ou seja, são as nossas respostas aos mais variados estímulos do dia a dia, tanto de origem interna como de origem externa. Por que eu trouxe isso? Eu fui pesquisar sobre o comportamento, né? O comportamento das pessoas, o nosso comportamento, e eu pude perceber que muitas das vezes nós refletimos aquilo que nós já vivenciamos, porém não percebemos. Como assim? Vamos lá. Eu vi uma situação em que depois eu reagi da mesma forma com outra pessoa. Só que eu na hora não percebi. Depois o Espírito Santo me trouxe a memória de que eu já tinha vivenciado isso. E eu automaticamente reproduzi da mesma forma. Uma vez aconteceu uma situação comigo e com outra pessoa. Olha só, para você ver como tudo tem um propósito, tudo tá ligado também aos nossos sentimentos e emoções. E antes de tudo, o nosso coração revela como nós estamos por dentro, principalmente nas nossas ações e nas nossas atitudes. Vamos lá. Então, eu estava com essa pessoa. E eu cheguei para essa pessoa e simplesmente comentei algo que aconteceu comigo. Uma situação que aconteceu comigo. E a reação dessa pessoa foi dizer: não, isso pode ser coisa da sua cabeça, isso pode ser algo da sua cabeça. Só que essa pessoa já havia refletido isso antes. Essa pessoa viveu algo quando era mais nova, difícil, em que as pessoas diziam para essa pessoa que era coisa da cabeça dessa pessoa. Então, quando eu vivi uma situação e compartilhei com essa pessoa, automaticamente ela reproduziu aquilo que ela já tinha vivido. E eu fiquei, na hora, não reagi, sabe? Porque na mesma hora o Espírito Santo me trouxe a memória. Ela está refletindo aquilo que ela viveu. Isso faz parte da nossa vida, sabe? Nós trabalhamos o nosso lado espiritual, mas nós também precisamos trabalhar o nosso lado emocional. Deus nos cura, mas quantas vezes eu já orei por determinadas situações, e quando eu acabava de orar, eu reagia totalmente diferente, sabe? O nosso comportamento, ele vai dizer muito como está o nosso coração. O nosso comportamento vai dizer muito como está o nosso coração. Às vezes nós temos comportamentos que não percebemos. Como aconteceu uma situação comigo, em que eu tive uma atitude, eu tive um comportamento em que eu não percebi. E depois a pessoa chegou pra mim e falou: ó, você agiu assim, você agiu assim. Isso vale também para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos do dia a dia. Sabe, tem pessoas feridas, pessoas machucadas, e que às vezes refletem isso no seu comportamento. E nós temos a mania de julgar e de falar de algo que não conhecemos e que não buscamos conhecimento. Sabe? Nem sempre as pessoas vão ter o conhecimento, vão ter a oportunidade de ouvir falar sobre o assunto. Então elas vão vivendo a vida de
como se elas estivessem certas, né? Como se elas estivessem, ó, tá tudo bem. Mas às vezes não tá. E uma coisa que o Senhor me deu foi o discernimento de espírito. E eu posso às vezes perceber isso, sabe? Para cada um de nós Deus designou um dom, Deus designou algo. E assim, em tudo, eu vejo assim, quando acontece uma situação, eu vejo o Espírito Santo me mostrando isso, mostrando aquilo. E eu falei, Senhor, não é possível. Eu preciso ver sobre esse assunto. Eu preciso buscar, eu preciso estudar sobre esse assunto. Porque se o Senhor está me mostrando, é porque eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu não posso só ficar pra mim, só ficar pra mim, só ficar pra mim. Porque de nada vale tanto conhecimento e não pôr em prática. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Não está sendo um vídeo muito longo, porém, era necessário.